Gente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que o governo federal pode buscar uma conversa franca com os Estados Unidos sobre o tarifaço, mas fez algumas ressalvas. Quem vai contar pra gente é o Igor Damasceno. Igor, seja muito bem-vindo. Qual é a visão e a opinião do ministro Fernando Haddad sobre a possibilidade de garantir um encontro entre Lula e Trump? Bem-vindo. Oi, Evandro, muito obrigado. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Olha só, aos jornalistas, o ministro Fernando Haddad disse que essa possível conversa entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump por telefone só pode acontecer desde que não haja viralatismo e subserviência, ou seja, que seja uma conversa de igual para igual, de chefe de Estado para chefe de Estado, e que o presidente Lula não seja diminuído durante essa ligação, durante essa conversa. Então, essas são as condições citadas pelo ministro Fernando Haddad em conversa com os jornalistas. De qualquer modo, Haddad também disse que empresários norte-americanos deram alguns feedbacks para o governo brasileiro e os feedbacks são positivos. Segundo ele, os empresários disseram que o governo dos Estados Unidos está aberto ao diálogo com o governo brasileiro e disse também que o Brasil sempre se colocou à disposição na mesa de negociações, nunca fugiu da mesa de negociações. Ele não descarta, então, uma conversa do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De qualquer forma, o fato é que faltam 3 dias para que, de fato, essa sobretaxa seja cobrada no Brasil, em todos os produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos. Está marcado para o dia 1º de agosto. Haddad também disse que há possibilidades dessa data ser alterada, ou seja, postergada, ser cobrada só lá mais para frente, e que isso é um indicativo de que há possibilidades de negociação. Vamos ouvir o ministro. Vocês presenciaram várias conversas que não foram conversas respeitosas, né? Tem que haver uma preparação antes para que seja uma coisa respeitosa, para que os dois povos se sintam valorizados à mesa de negociação, não haja um sentimento de viralatismo, de subordinação. Bom, agora, o ministro também foi questionado sobre a possibilidade de fato, essa taxa começar a ser cobrada no dia 1º de agosto. Segundo ele, há uma carta na manga, um plano B, como, por exemplo, um plano de contingência para proteger as mais de 10 mil empresas que podem ser afetadas por esse tarifaço. Ele também disse que está em tratativas, está em análise uma possibilidade de que o governo federal complemente o salário dos funcionários dessas empresas afetadas, tal qual aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Mas agora já há um indicativo para um diálogo com a Casa Branca, viu, Evandro? Muito obrigado pelas informações. Igor, um abraço para você, bom trabalho. Se tiver novidades, chame a gente aqui. Fábio Piperno, você acha que tudo está se encaminhando para um encontro, para uma conversa entre Lula e Donald Trump? Hoje eu acompanhei várias críticas de pessoas que disseram: os anúncios começaram 20 dias atrás. Desde então, houve um prazo grande para que Lula se movimentasse. Essa falta de tentativa seria uma estratégia de Lula para não se colocar subserviente a Donald Trump, Fábio Piperno? Olha, Evandro, primeiro que não foi o Brasil exatamente quem provocou o problema. Agora, claro que o Brasil tem que conversar, principalmente se houver também um aceno do outro lado. Agora, o Brasil, em momento algum, esgotou os canais de interlocução, assim, a disposição em negociar. O Brasil, desde maio, né? Conforme o documento apresentado recentemente, aí, o Brasil procura conversar. Então, vejam, eu acho que, em relação a isso que o ministro falou, eu comungo da tese de que, da expectativa, pelo menos, de que no dia 1º esse tarifaço não seja de fato implementado, ou talvez ele ocorra parcialmente. Ou seja, atinge lá um ou outro setor e tal, mas deixa uma janela aberta para que outros possam negociar. Até porque, como a gente tem dito aqui nos últimos dias, uma coisa são as exportações de café, que depois são processadas lá, e isso lá nos Estados Unidos é transformado em receita. A outra coisa, por exemplo, enfim, manga,
que o americano compra, consome e fim de conversa. Então, eu acho que tudo isso vai ser avaliado e, para alguns produtos, eu tenho o palpite de que essa tarifa não será implantada. Ô Bruno Musa, como é que você avalia essa situação e o fato de o governo agora estar meio que sinalizando que a conversa assumiria o degrau de cima do poder? Bom, vamos lá. Eu não concordo com o posicionamento de que não foi o Brasil quem começou isso. Os Estados Unidos impuseram as tarifas, que, reitero, acho importante, que eu não concordo com o remédio das tarifas. Mas eu acho que foi, sim, o posicionamento brasileiro, como já exacerbamos aqui em várias ocasiões, exaurimos, melhor dizendo, tudo isso. Ou seja, o posicionamento do governo brasileiro batendo no dólar, batendo no BRICS, isso tudo elevou a chance do Brasil sofrer o que está vivendo. Veja, todos os outros países do mundo têm tarifas menores do que a do Brasil. Isso não significa compactuar com elas, mas sim pragmaticamente entendermos que hoje ela é uma realidade. Então, quando o Haddad vem e ele fez uma fala extensa, vários pontos aqui que a gente poderia mencionar, mas a respeito do viralatismo, eu gostaria de fazer um paralelo que eu costumo fazer até muito aqui na minha empresa, na parte de investimentos. Quando a gente pega, de repente, um cliente, eu sempre falo para as pessoas, ora, não julgue o outro profissional que atendia esse cliente até o momento, mostre você o teu lado positivo. E o Brasil, ou a fala do Haddad, continua sempre culpando ainda o governo passado ou quem está do outro lado. Vamos lidar pragmaticamente com a situação que a gente tem a resolver, que são as tarifas com contagem regressiva, que, na minha opinião, não tem mais volta atrás. Não adianta ficar falando, a culpa lá atrás do viralatismo brasileiro, agora temos que enaltecer a diplomacia, a culpa é da oposição. Se tem que enaltecer a diplomacia e executar, faça com estratégia, com inteligência. Culpe quem você queira culpar. A verdade é que as tarifas estão aí à nossa porta e sofreremos as consequências disso. Não dá para ficar oferecendo derrubar as tarifas em troca de jabuticaba. Não funciona, não é inteligente. E, portanto, tudo isso mostra que a gente precisa, ou melhor, quem está negociando, se olhar no espelho e falar, precisamos mudar a estratégia. Qual é o objetivo? Derrubar as tarifas? A estratégia até agora não funciona. Sejamos pragmáticos. O que funciona? Aí a gente entra nessa discussão. Mas nesse ponto, só piora. A fala do governo brasileiro, no geral, só tende a piorar. O Alangani, o que o ministro da Fazenda diz é que não daria para ter um viralatismo de se chegar de sopetão no presidente Donald Trump para se conversar. Principalmente quando o assunto é colocar Lula e Trump na mesma sala. Zé Maria Trindade, boa tarde para você. Bem-vindo, meu amigo. Já vou continuar aqui. Olha só. Boa tarde. Peraí, deixa eu terminar, menino. Desculpa, achei que já era. Eu estava só falando oi ali pro Zé. Você viu que ele é Boa muito... tarde, vamos lá, vamos em Ele frente. é muito eficiente, né? Eu nem passo a pergunta para ele já sai respondendo. Muito bom, Gani, toca aqui. O Gani, é o seguinte, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele diz que há necessidade de se azeitar o diálogo antes de colocar os dois na mesma sala. Exatamente porque, na visão dele, se isso não acontecer, nós poderíamos encontrar a mesma situação que Volodymyr Zelensky encontrou quando visitou o Donald Trump na Casa Branca. Aquela conversa extremamente constrangedora, beligerante, em que Trump, de alguma forma, humilhou o líder ucraniano. Então Trump fala, não dá para ter viralatismo. Essa conversa pode até ser necessária, mas para colocar ambos os personagens numa mesma sala, isso tem que estar muito combinado. Agora, como combinar com um governo que talvez não abra as portas ou sequer atenda os telefones para que isso aconteça? Olha, agora, o Brasil deve tentar esse caminho e, claro, não precisa ser algo televisionado, né, com as câmeras ali para o mundo inteiro. É do direito, né, do presidente, se ele se sentir constrangido pelo que aconteceu com o Zelensky, que seja uma reunião a portas fechadas. Isso já aconteceu, por exemplo, com o Putin, com a Angela Merkel. Aliás, a reunião ocorreu em russo para que ninguém entendesse. Então, o mesmo pode ocorrer entre Lula e Trump, né? Agora, é importante abrir esse canal direto desde o início. Isso já era para ter sido feito há muito tempo. Eu concordo com a visão com que o Musa trouxe, né? Isso não se trata de uma síndrome de viralatismo, muito pelo contrário, é um pragmatismo e, principalmente, Evandro, entender o que o Donald Trump
quer de fato, porque ele já falou muita coisa, né? E a gente aqui, no Brasil, a gente especula muitas teorias, então tem BRICS, tem dólar, tem questões geopolíticas, tem o caso do Bolsonaro, tem liberdade de expressão. Então, o que dá? O que está na alçada do Poder Executivo? O que dá para o Poder Executivo oferecer? Porque numa negociação você oferece algo em troca, o outro lado cede. Então, tem alguma coisa que o Poder Executivo, o governo federal, possa fazer? Porque vamos imaginar que seja exclusivamente por conta de Bolsonaro e de liberdade de expressão. Aí, o presidente Lula vai dizer o seguinte, olha, eu não tenho, né, como mudar essa decisão. Isso depende do Supremo, não cabe a mim. Agora, vamos imaginar que seja um alinhamento mais próximo dos Estados Unidos e uma garantia de não utilização de outra moeda. E isso está na alçada do governo federal. Aí cabe ao governo federal se vale a pena ou não. Então, é importante você entender o que está na mesa de negociação, Evandro. Zé Maria Trindade, sabe que tem uma curiosidade em relação a esse assunto, que é o fato de sequer as autoridades saberem plenamente por que isso está acontecendo com o Brasil. Hoje eu estava acompanhando uma entrevista do senador Nelsinho Trade, uma das entrevistas que essa comitiva está concedendo, né? Comitiva que foi até os Estados Unidos. E ele estava falando, eu acho que a gente primeiro precisa sentar, conversar e entender por que o Brasil está na mira agora. Será que é realmente o presidente Jair Bolsonaro? Será que tem a ver realmente com questões da liberdade de expressão ou não? Indicando... que foi, Piperno? Você acha que ele está falando bobagem? Não, porque assim, ele indica que sequer sabe por que isso está acontecendo. Ou seja, ele sequer conseguiram um contato com alguém para falar, viu, o que o Brasil fez para vocês? Vamos resolver isso aí? Vamos, né, tentar apaziguar essa história? Ou seja, como você vai resolver um problema se você não sabe nem a origem dele? Hein, Zé? Conta para mim, bem-vindo. Tá parecendo coisa de fuxico, né? Fulano disse para fulano que disse para fulano e Cicrano falou para Margarida. É uma complicação. Telefone sem fio, Zé, que mistura inglês, português. Eu conversei com um senador que conversou com o governo, com a equipe econômica. E há um plano de contingenciamento chamado e decretar emergência econômica para adotar medidas. Isso está na possibilidade de implementação, se houver mesmo, que nem sabe se no dia 1º essa medida será oficialmente decretada, né? E a história é a seguinte, colocar empréstimo, capital de giro para as empresas fortemente impactadas com essas medidas e, em troca, garantia de emprego, enfim, adotar medidas. E a conversa com os senadores é no sentido de ver o apoio que o Congresso daria para essas medidas emergenciais. Ou seja, se o governo está fazendo isso, está contando realmente com a possibilidade de uma super tarifa de 50%. Por outro lado, há uma avaliação sobre esta resposta. Isso é muito importante, sobre a resposta do Brasil. Há quem diga que o Brasil deve selecionar um aqui, outro ali, e não aplicar a reciprocidade em medidas que possam aumentar a inflação aqui ou possa dificultar o desenvolvimento. Por exemplo, nós importamos peças, importamos maquinário, né, que são bens de produção, são importações positivas. E, por outro lado, a ministra Simone Tebet tem que ter um discurso pronto o seguinte, de que, olha, o Brasil diversificou a pauta de exportações entre parceiros. E aí ela diz que se há 15 anos atrás houvesse uma medida assim, que o Brasil estaria em apuros, em grandes dificuldades, mas que agora é possível fazer uma acomodação em 2 anos. Um grupo do Ministério da Fazenda diz que já tem condições de transferir as exportações do Brasil para outros mercados, mas que isso levaria de 2 a 3 meses ali entre burocracia, entre aspectos legais, ou seja, imediatamente não. E aí entraria o governo para sustentar essas empresas que quebrariam, que fechariam. Algumas exclusivamente trabalham com o mercado norte-americano, né? Então, esta é a realidade. Agora, veja bem para essa pergunta que você me fez. Eu não sei por que, eu tenho uma admiração até pela arte de negociar. Exatamente por isso, há muito tempo eu li o livro do Donald Trump, né, que é um livro muito bom, A Arte de Negociar. Ele e outro autor, os dois escreveram um livro, e eu aprendi de que
se você detém informações sobre com quem você vai negociar, é meio caminho andado, né? Isso aí é fundamental. Se você vai comprar alguma coisa, você tem que entender por que a pessoa está vendendo. Por outro lado, se ele está vendendo, ele está precisando de quanto? Se você tem essas informações, você já levou vantagem na negociação, porque você vai oferecer exatamente o que ele está precisando, né? Então, essas informações são importantíssimas. É por isso que há essa grande dificuldade. E aí o Brasil começa a tirar para todos os lados. Manda senador ou equipe de senador com todos os partidos políticos, né? E Bolsonaro de lá, o Eduardo Bolsonaro lá dificultando o encontro deles com republicanos. Aí vem o Geraldo Alckmin, o vice-presidente do país, que nos Estados Unidos significa presidente da Câmara, né? Então, assim, é muito importante lá o vice-presidente falar com quem? Falar com funcionários lá, com ministros? E, por último, eu venho falando aqui desde o início sobre essa saia justa de conversar com Donald Trump. Eu não queria estar na pele do Lula de ter um encontro com Donald Trump nessas condições, não. Fala, Piperno, o que foi? Não, é muito importante isso que o Zé pontuou. São vários os tópicos aí. A começar pelo final. Acho que uma conversa com o Trump é importante em campo neutro. Não tem que ir lá na Casa Branca discutir um assunto comum aos dois. Uai, por que lá e não aqui, por exemplo? Essa é uma questão. Ele não é o dono do mundo. E está certo o ministro Haddad quando trata da questão do viralatismo, sim. Opa, pera lá. Eles são os donos do mundo? Não. Outra coisa. Esse é mais um incentivo, sim, para que Brasil, China, Rússia, os países, Indonésia, Índia, países importantes, economias grandes, todos tratem, sim, de novos sistemas de pagamento. E fala-se lá do BRICS Pay. É óbvio que isso tem que ser discutido e certamente vai ganhar muito mais urgência. Porque, olha só, o terremoto ao qual o mundo fica exposto agora. Então, mais do que nunca vai ser necessário buscar alternativas. Sobre isso que o Zé citou, que a ministra Simone Tebet mencionou, é verdade. Hoje os Estados Unidos absorvem mais ou menos 12% das exportações do Brasil. 20 anos atrás, antes da China passar a ser realmente começar a ser o nosso grande parceiro, isso era de uma proporção muito maior. Então, o comércio com os Estados Unidos ele vai perdendo relevância. É óbvio que é importante você ter o maior número de transações possíveis com uma economia do tamanho da economia americana, mas é dever do Brasil, sim, buscar outras alternativas. Se eles não quiserem fazer comércio com o Brasil em condições honestas, que o Brasil procure, claro, novos parceiros. É do jogo e tem que ser assim.